Ó, prepare-se que teremos turbulências aí, porque até setembro, ou seja, em agosto, o Lula deve indicar o novo Procurador-Geral da República. E Brasília já está em chamas com a nova escolha. De um lado, tem alguns procuradores que querem ser o PGR do Lula, alguns que são de confiança de alguns ministros do STF, tem alguns procuradores que têm aí a confiança de muita gente do PT, e tem o Augusto Aras, que aí eu vou usar uma frase do primo do Augusto Aras, que é o Vladimir Aras, que disse, olha, ele se rasteja pelo cargo. O Augusto Aras está rastejando para se manter no cargo. O Bolsonaro foi avisado aí por alguns interlocutores faz algumas semanas de que o Augusto Aras já o descartou. O Bolsonaro não acreditou muito nisso, porque ele era muito assim com o Augusto Aras, e aí essa semana veio a confirmação por meio de decisão oficial da PGR. É engraçado que muitas vezes a decisão da PGR vem assinada pela Lindor Araújo, mas às vezes não, é pelo próprio Augusto Aras. E essa é a PGR mesmo, né? Subprocuradora, não, é ele. Ele pediu ao STF, obviamente o STF vai dizer que sim, dados sobre todos os seguidores do Bolsonaro em todas as redes sociais. Estamos falando aí de dados de milhões de pessoas. Então o STF vai exigir que Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc., deem todos os dados de todos os seguidores do Bolsonaro. Isso é no inquérito do 8 de janeiro. Por quê? Porque a PGR quer provar que o Bolsonaro influenciou essas pessoas e que, olha, bate aí os seguidores do Bolsonaro com terroristas. Eles recebiam conteúdo do Bolsonaro e cometeram atos de terrorista. Conteúdo tal, 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 tal e tal. Dá para listar até quais são os conteúdos, que o Bolsonaro produziu muitas provas contra si mesmo para enquadrar o Bolsonaro. E você deve estar pensando assim como eu, o Augusto Aras. O Augusto Aras. Pois bem, o Flávio Dino deu uma entrevista aí nesse final de semana, em que ele defendeu o Augusto Aras, que o Augusto Aras continue na Procuradoria-Geral da República. Quem também defende Augusto Aras são o Jacques Wagner e o Rui Costa, dois ex-governadores da Bahia. O Jacques Wagner, de imensa confiança do Lula, é o líder do governo no Senado, e o Rui Costa é o ministro da Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo. Não aparece muito o Rui Costa, mas o ministério dele é o mais importante. Inclusive, o Rui Costa estava ganhando tanto poder no governo Lula que ministros, vários deles, reclamaram na imprensa do Rui Costa. Vários ministros reclamaram dele, dizendo que ele estava arrogante e tudo mais. Não sei se é verdade ou não. Também a imprensa não fala quais ministros. Há ministros que são bolsominions, como o das comunicações, por exemplo, e alguns outros. Então, não dá para saber. Mas são dois aliados importantes aí do Lula que querem a permanência do Augusto Aras. Eu vou falar, olha, tá difícil, viu? Muito difícil. Não sei o que o Augusto Aras está falando, mas muito provavelmente isso envolve a promessa da prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro já foi avisado, olha, o Aras se descartou, prepara que agora ele tá com o Lula. Olha, Thiago, eu só acredito quando tiver alguma coisa assinada, assinatura, Augusto Aras, pedindo a prisão do Bolsonaro. Aí eu falo, pô, tô contigo, Aras, agora tamo junto, finalmente, hein? Veio pro lado certo. Se não, eu não acredito. Eu vou ler aqui para você a fala do Flávio Dino, e aí você tira as suas próprias conclusões, mas eu vou comentar aqui o que tá acontecendo lá em Brasília. Vamos lá. O Flávio Dino foi perguntado sobre muita coisa. Ele faz uma ligação aí do Augusto Aras com a relação do Lula com o Centrão. Para quem não sabe, uma parte ampla do Centrão quer que o Augusto Aras continue, porque ele simplesmente parou e tenta barrar toda e qualquer investigação de corrupção desses caras. O Arthur Lira foi pego aí com a boca na botija, e aí o que aconteceu com a mão lá no dinheiro, pegaram assessor dele e tudo mais, Augusto Aras pediu para parar a investigação. Algum outro bolsominion era pego, tinha o caso lá do orçamento secreto, Augusto Aras barrava em tudo. A Polícia Federal faz o trabalho, o Augusto Aras barra. Eu fico até surpreso de ver essa fala do chefe da Polícia Federal. Vamos lá. Flávio Dino. O Brasil é um país muito grande. O Fernando Henrique Cardoso cunhou uma análise em que ele dizia que no Brasil você não pode ter propriamente partido. Não, você não tem propriamente partidos fortes, mas o Congresso é forte. A letra tá pequenininha aqui. E o Congresso hoje é muito mais forte do que nos anos 90, pelo Instituto das Emendas Impositivas. Então, levando em conta essa realidade, eu lembro sempre Max Weber. É a ética do resultado, ou seja, é ético ter o Centrão no governo? Não, que é um bando de bandido. Mas se você conseguiu o resultado que é melhorar a vida do povo, você traz os bandidos para o seu lado, conseguiu melhorar a vida do povo, esse é o que importa. Melhor do que, por exemplo, como defende os partidos aí da esquerda antipetista, PSOL, PCB, esses outros. Não vamos fazer conluio com o Centrão, esse é conluio e tudo mais. Lembra do golpe contra a Dilma? Todos eles a favor e tal, falando isso aí, acusando a Dilma. Lembro do Plínio de Arruda, que é uma figura aí bem
bem reconhecida, num debate em 2010 com a Dilma, xingou o PT de tudo que é nome. Em todos os debates ele fazia a linha aí, era ele e o Serra lá, pá na Dilma, falando que a Dilma estava em conluio com o Centrão, o Lula estava em conluio com o Centrão, que o Lula se vendeu, tudo mais. Então eles preferem o seguinte, olha, a gente não vai fazer parceria, acordo com ninguém, não vai fazer política e o povo que se dane, porque aí a gente não aprova nada, a gente leva golpe de Estado, depois vem a extrema-direita, faz aí a parceria e destrói o país. Essa é o que parte da esquerda quer. Pois bem, o Lula é esperto, ele faz os acordos e melhora o país. O Flávio Dino fala isso, é a ética do resultado. Conseguiu? Diminuiu a pobreza, as pessoas estão comendo 3 vezes por dia, a classe média agora está voltando a viajar de avião, está indo para o exterior, o real está valorizado, está tendo emprego, está tudo mais barato, tá bom, está melhorando. Então, ótimo, é isso. Infelizmente, o Congresso Nacional quem elege é o povo. Então, o povo votou nesses aí, temos que fazer acordo com esses aí. Tá, essa é a primeira parte. Agora ligue isso a Augusto Aras. O Centrão gosta do Augusto Aras, ama o Augusto Aras. Aí vamos lá. Sobre Augusto Aras. Eu acho que o presidente da República deve ouvir todas as pessoas. Há segmentos que apoiam o presidente defendendo o doutor Aras. Olha, esses segmentos são 2 pessoas. Não vi mais ninguém, só 2 nomes aí, e eu nem vi eles falando isso publicamente, hein? É a imprensa falando o que eles dizem. Tá. Há segmentos, 2 pessoas que são governadores da Bahia, ex-governadores da Bahia. Esses 2, não é nem dá para falar que é mais de um segmento, porque se você colocar aí, eles estão no segmento ex-governadores da Bahia, aliados de primeira hora do Lula. Esse é o segmento deles. Não tem outros aliados do Lula ali nesse exato segmento. Tá, acho que ele deve examinar essa possibilidade. O que eu vejo é que ele próprio vai conversar com as pessoas, porque na indicação da Defensoria Pública Geral da União, ele só nomeou depois de conversar com os nomes que estavam na lista. Eu imagino que em relação ao PGR, ele vai ouvir uns 4 ou 5 nomes que as pessoas defendem. Aí ele diz, eu acho que ele deve analisar essa possibilidade, ou seja, deve. Lula tem que analisar a possibilidade do Augusto Aras, diz o Flávio Dino. Lembrando, o irmão do Flávio Dino, ele é procurador da República. Para quem não sabe, o irmão do Flávio Dino é o Nicolau Dino. Vi alguns petistas defendendo o Nicolau Dino na PGR. Primeiro, seria ruim colocar o irmão de um ministro na PGR. Já seria ruim porque a Polícia Federal faz uma investigação e aí vai para o chefe da Polícia Federal, a Polícia Federal subordinada a ele, manda para o irmão dele investigar. Fica um conflito de interesses ruim. Outra coisa é que o irmão do Flávio Dino, não sei quais as opiniões do Flávio Dino sobre o irmão dele, mas olha, notícia aqui de 2018, justo quando o Lula foi preso, 2 dias depois da prisão do Lula. Raquel Dodge indica Nicolau Dino para a força-tarefa da Lava Jato. O Nicolau Dino tem aqui Aras e Nicolau Dino batem boca sobre Lava Jato no Conselho Federal do Ministério Público. O Augusto Aras falou que a força-tarefa da Lava Jato tinha mais de 350 terabytes de arquivos, que eles cometiam crimes e tudo mais, e o Nicolau Dino defendeu a Lava Jato. Ele tem várias declarações e várias ações dele, inclusive fez parte da força-tarefa da Lava Jato, pró-Lava Jato. Isso tudo quando o Lula estava preso, tá? Esse dele defendendo a Lava Jato foi em 2020, ou seja, depois da Vaza Jato mostrar todos os crimes desse pessoal, ele ainda estava defendendo a Lava Jato, o irmão do Flávio Dino. Tá, então não seria o procurador ideal, viu? Eu já falo, esse é o critério número 1 que deveria ser utilizado. O Augusto Aras, vamos aqui ao Augusto Aras. Os dois dos maiores conselheiros do Lula, que foram excelentes governadores num dos maiores estados do Brasil, defendem o Augusto Aras. Parece que as conversas que eles tiveram com o Aras foram muito boas. O Lula vai conversar com o Aras, o Aras rasteja pelo cargo. E quem diz isso não sou eu, é o primo dele. O Aras, ele agrada quem ele tiver que agradar. Vamos dar um exemplo aqui, durante o governo Bolsonaro, e aí é o motivo pelo qual eu jamais indicaria o Aras. O Augusto Aras, ele arquivou 141 pedidos de investigação do Bolsonaro pelos crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Eu nem estou falando dos crimes da CPI da Covid, não. Eu estou falando de crimes como o Bolsonaro fazer passeata, ele fez uma uma manifestação, não era motociata, com pessoas no meio da pandemia. O Bolsonaro promover atos com aglomeração de pessoas no meio da pandemia, aí mandava investigar. Mas olha, nem que seja, investiguei, realmente cometeu aí, não poderia, multa para ele. Não, nem isso. Ele arquivava, não vou. O Bolsonaro mandava as pessoas não usarem máscaras, o Bolsonaro atacava as vacinas, aí o Bolsonaro começou a retardar a compra de vacinas, aí o Bolsonaro começou a ignorar e-mails da Pfizer, aí o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde a comprar as vacinas,
O Augusto Aras arquivou absolutamente tudo. Eu nem tô falando dos crimes da corrupção, dos crimes de tentativa de golpe de Estado, eu tô falando de crimes que mataram 1 milhão de brasileiros. O Augusto Aras foi cúmplice de genocídio. Esse é o Augusto Aras. Só por isso, não interessa a promessa que ele faça pro Lula, pro Jacques Wagner, pro Rui Costa ou até talvez pro Flávio Dino. Só por isso, já não é para confiar nesse cara, já não é para deixá-lo em cargo nenhum. O lugar dele era numa jaula, preso. Mas, tá. O que acontece? O Centrão gosta do Augusto Aras. Tem outros nomes que o Centrão tem que ser palatável para o Centrão. Digo mais, muita gente deve estar falando, Thiago, o Lula sabe o que faz. Em indicações, se eu falar aqui as indicações do Lula nos governos anteriores, aquela assim, se fosse uma questão econômica, Thiago, olha, o arcabouço fiscal aí do Haddad. O PSOL votou contra, parte da esquerda aí, a esquerda que não é petista foi contra, falando, não, isso está ruim, quer dizer, fica a desgraça que está hoje, que é o teto de gastos, o arcabouço fiscal melhora muito, mas muito mesmo o que tá. Tem esquerda aí que prefere ficar na desgraça. Não é o ideal, mas é o que dá. E aí eu falo, confio no Lula. Na questão econômica, confio no Lula. Lula foi presidente, ele acertou em tudo que ele fez. Se teve algum errinho ou outro, eu não lembro, porque foi tanto acerto, mas tão maiores que os possíveis erros, que não dá nem para lembrar de erro. Tá, aí o que acontece? É perfeito o arcabouço? Não. Tem alguma coisinha ali, outra que você fala, pô, poderia ser diferente? Tem, mas era o que dava e eu confio no Lula, numa questão econômica e política. Numa questão social, o Lula vai lá, negocia com o Centrão, você fala, nossa, teve uma melhora, não era o ideal, mas eu confio no Lula, era o que dava. O Lula é um político ótimo. Agora, em indicações, o Lula indicou o Procurador-Geral da República, que foi até a Alemanha com dinheiro público, pegar uma teoria chamada Teoria do Domínio de Fato para prender um monte de petista no caso do Mensalão sem provas. Ele prendeu o Zé Dirceu, prendeu o José Genuíno, prendeu gente que era amigo do Lula há décadas, sem provas. Procurador-Geral da República indicado e reconduzido ao cargo pelo Lula. Tá? Esse é o nível de indicação ruim. O Lula indicou o Joaquim Barbosa, que fez conluio com esse procurador para prender o Zé Dirceu, o Genuíno e vários outros e criminalizar o PT. Indicou o Joaquim Barbosa. Aí depois o Lula indicou... Você pegar as indicações do Lula e da Dilma para PGR e para o STF, é uma pior que a outra. Uma pior que a outra. O Lula só acertou no Lewandowski um acerto dos que ficaram até os últimos anos. Né? Tem alguns que o Lula indicou e ficaram 2, 3 anos no STF e já se aposentaram. Que o Lula não tinha nem a visão na hora de indicar, de falar, pô, vou indicar alguém mais jovem que vai ficar 20 anos aqui no STF. E olha, sorte nossa, porque alguns ele indicou, eram indicações péssimas também, já se aposentaram antes mesmo de fazer um estrago maior. A Dilma indicou Luiz Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Barroso. Tô falando aí 4 dos 6 que votaram pro Lula ser preso foram indicados aí pelo PT, pelos governos Lula e Dilma. Aí você fala, pô, eu vou confiar que reconduzir o Augusto Aras seria uma coisa boa? Eu não confio, não. Um cara que já se aliou ao inimigo. Pois bem, tem parte aí do governo, você vê agora Flávio Dino, nome de peso, que tá aí dizendo que o Lula tem que analisar. Tem que analisar aí o Augusto Aras, tem que conversar com todo mundo, Lula. Pô, não vai conversar com o Aras? Eu espero que para a segunda escolha do STF o Lula não converse com todo mundo, que ele já tem um nome na cabeça e vá como foi com o Zanin. Aí já tem que ser uma mulher. Aí põe a esposa do Zanin. Pronto. Põe aí, tem outras juristas aí que são boas, mas não importa, tem que ser quem ele quer. Homem ou mulher tem que ser quem o Lula confia 100%. Espero que nem escute os outros. Vai com quem ele tem a convicção ali que ele confia 100%. Na PGR deveria ser igual. O Lula devia ter um nome de confiança e falar, é ele, ponto final, acabou, danem-se, chorem mais. E não, tá escutando aí os nomes, veremos. Eu acredito que o Lula, quem ficou 580 dias preso, não fui eu nem você, foi o Lula, por todo esse conluio aí da Lava Jato. Eu acredito que o Lula não vai dar um ponto sem nó e colocar alguém que pode traí-lo lá na frente. Mas tem uma coisa, o Centrão gosta do Aras porque ele não investiga nada e alguns petistas aí, esses pouquíssimos, não são segmentos não, um segmento isolado aí do PT, gosta do Aras porque ele acabou com a Lava Jato. Mas olha, acabar com a Lava Jato não era mais do que obrigação. Inclusive o Bolsonaro queria acabar com a Lava Jato porque continuava dando poder para o Sérgio Moro, que era super ministro dele. Então era do interesse do Jair Bolsonaro acabar com a Lava Jato. Não é que, nossa, então o Bolsonaro manda, o Aras foi lá e fez. Se o Bolsonaro mandasse, fortalece a Lava Jato, você acha que o Aras ia fazer o quê? Ia fortalecer a Lava Jato. Hoje, Augusto Aras diz que está sofrendo boicote no Ministério Público Federal, abriu uma investigação, falou que estão sumindo arquivos, que os arquivos que provam todo o trabalho que ele fez estão sumindo.
Os arquivos que provam que eu trabalhei estão sumindo. É cada uma, viu, que a gente vê. Eu vou falar, se tivesse uma série com esses mesmos episódios, a gente fala, meu, mas isso é muito forçado, jamais aconteceria uma coisa dessa na vida real. Já viu série que você assiste ou filme e fala, não, isso é forçado demais, não gosto, gosto de coisa mais realista. Isso eu ia falar, meu, não tem como. Pois bem, está acontecendo nesse exato momento. Mas o que se fala aí em Brasília é o seguinte, o Aras já falou, cabeça do Bolsonaro numa bandeja para você. É, eu realmente fico sem palavras. Vou terminar esse vídeo com uma foto. Essa é a cara de 3 ministros do STF com o discurso do Augusto Aras no dia 8 de janeiro à noite. O Augusto Aras foi lá minimizar o que estava acontecendo, foi lá passar pano para terroristas que tentaram derrubar o governo Lula, numa derrubada que acabaria com o assassinato desses 3 aqui. Assassinato do Lula, não tenha dúvidas! E de muitos de vocês que estão aí assistindo, viu? Seriam perseguidos e assassinados. Essa é a cara deles depois do discurso do Aras. Fica assim... Meu, esse cara tá aqui depois de tudo que aconteceu, tudo destruído, esse cara tá aqui minimizando. O maior fiador de toda a desgraça, o cara que arquivou tudo quanto é investigação contra golpe do Bolsonaro, o cara que mandou arquivar, ele mandou arquivar o inquérito das milícias. No inquérito dos atos antidemocráticos foi arquivado pela PGR, o Alexandre de Moraes pegou um relatório da Polícia Federal e anexou no inquérito das milícias digitais, que o PGR também pediu para arquivar. Aí o Alexandre falou, não, tem elemento aqui, não vou arquivar, continuamos investigando. Essas milícias digitais dos atos antidemocráticos se juntaram, esse inquérito culminou o quê? Ele estava investigando gente que culminou numa tentativa de golpe de Estado contra o Lula. O cara foi lá, o cara que queria arquivar as investigações, vai lá e minimiza. Esse é o cara que tem gente que quer manter, viu? Eu vou falar, espero aí que o Lula abra bem o olho e que todo mundo que tá querendo Augusto Aras, que o Lula abra o olho com esses também, viu? E agora, infelizmente, inclusive com o ministro da Justiça, que eu espero que o Flávio Dino depois diga, não, eu quis dizer que o Lula poderia analisar os nomes, não, que ele deve escutar Augusto Aras. Deve escutar Augusto Aras. Digo eu, Thiago, deve escutar porcaria nenhuma do que o Augusto Aras tem pra falar. Inclusive, se ligar, o Lula tem que fazer assim, ó, rejeitar a ligação de Augusto Aras. Oh, meu Deus do céu. Ah, mas ele pode prender o Bolsonaro. O Lula coloca um procurador-geral da República que prende o Bolsonaro lá em setembro. Não sei a conversa que vão ter aí, esse pessoal aí que teve com o Augusto Aras, nem a do Lula com o Augusto Aras. Veremos aí o que pode acontecer. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!